Mas vou começar com essa missão aí para Rodolfo, falar dos melhores, se teve algum melhor, ou se teve mais de um que foi o melhor desse time do Náutico hoje, Rodolfo. Realmente, Cláudio, é uma missão bem indigesta, porque quando você olha, né, o primeiro gol, por exemplo, ele surge de um colapso que vai desde a linha de frente até uma passagem fácil por Camutanga, o Richard Franco na cobertura, que não aconteceu, a bola espana, volta, ninguém tira, e vem o lateral na área, nas costas do Djavan, na frente o Náutico praticamente não finalizou, e isso é uma consequência de não ter criado. Então, é um jogo em que você olha, né, a escalação inicial e procura algum atleta, mesmo aqueles, como é o caso de um Evandro, por exemplo, que eu não tenho muita expectativa na atuação, de dizer, porra, eu não espero muito desse cara, e dentro disso, né, de um desempenho que realmente não me enche os olhos na média, esse jogador não conseguiu atingir essa média. Não conseguiu. E o próprio Roberto Fernandes, né, eu acho que... E aí realmente é muito difícil você julgar, porque uma semana como essa, num clube que tem um mínimo de estrutura, e o Náutico felizmente tem, é muita informação que chega junto de fisiologia, fulano não tá bem para jogar, é melhor poupar, ou então nem viaja, mas aí o cara tem a cobrança pelo resultado e sabe que no lugar de fulano não tem quem jogue, ou ainda tem quem jogue, mas também não está numa condição muito boa. Então é muito complicado você dizer que a escalação ela não foi acertada. Mas como você pontuou, o fato de 4 jogadores terem voltado no intervalo com a troca, isso é muito didático para pontuar que não funcionou. Não vou dizer que ele entrou errado, vou pontuar que não funcionou, o que acabou sendo pleiteado. E eu acho que isso sempre acaba sendo uma virtude, né? Eu resgato sempre um exemplo, que é a estreia de Sidney Moraes pelo Náutico lá em 2014. Ele estreou no jogo contra a Portuguesa, que o Náutico foi para o intervalo perdendo de 1-0. Na época só eram permitidas 3 substituições ainda no futebol. E Sidney voltou com as 3 mudanças. O Náutico virou o jogo com ampla participação dessas mudanças, e eu sempre uso isso como um exemplo, talvez assim, exagerado, porque são 8 anos, mas é sempre o que me vem à cabeça, de que às vezes, né, o radicalismo ele funciona quando a sua proposta está colapsada. E Roberto tentou isso hoje, mas não era algo com muita margem de efetividade, em função do que eu pontuei, um time desgastado nos aspectos físico, psicológico e, por consequência, aspecto tático também. Dito isso, eu não vejo quem pontuar no aspecto positivo. Acho que Lucas Perry hoje deu algumas saídas de gol temerárias. Esse acaba sendo realmente o ponto fraco do arqueiro que vive um grande momento. E, logicamente, não é um comentário para dizer que ele comprometeu o resultado, mas não é a exibição que você espera de um jogador com o nível de performance que ele tem. E nos destaques negativos, aí já é o contrário, fica difícil citar somente 3. Fica difícil. O pouco que o Náutico finalizou passou pelos pés de Giancarlo, desculpa. Aquela finalização vindo pela ponta direita, logo, acho que o primeiro lance de perigo do jogo, né, que o Náutico costura ali, a bola vai e volta, acaba que o Jorge me encaixa. A falta no fim do primeiro tempo, tudo que o Náutico acabou modestamente ameaçando o Vila Nova passou por ele. Mas ainda assim é muito pouco para um jogador com poder de decisão e de definição que Jean Carlos tem. Ele vive um momento difícil no âmbito pessoal, somado a um momento ruim no escopo técnico, né? Jean Carlos não faz uma boa temporada. É o pior início de temporada dele pelo Náutico, até eu diria. Então ele acaba sendo o grande expoente desse jogo, né? Do Náutico que foi a quem? Não necessariamente o jogador com a pior atuação. Porque Camutanga lembrou muito Camutanga do início, realmente, da temporada, de um jogador que começou desastroso. Ô, Rodolfo, né? só pontuar de Camutanga, para mim, eu acho que Camutanga ainda foi o pior, porque ele falha nos 2 gols. No primeiro, ele tira o corpo, e no segundo, eu tinha visto uma falha de Jean, mas era para
Camutanga tá marcando ninguém no lance. E aí, só para pontuar, Não, para não influenciar o voto, mas para mim eu acho que Camutanga ainda conseguiu ser pior foi decisivo em 2 lances de gol, né? Claro, com certeza. Foram muitas atuações ruins, eu acho que esses dois eles fazem parte do pódio, independente do lugar que ocupem. E, assim, a dupla de volantes hoje, para mim, ela teve um papel muito preponderante na ausência criativa do Náutico, porque não houve participação de construção interna. Djavan, você já tem essa expectativa, porque realmente não é um jogador com essa característica, mas, assim, conseguiu ser pior do que era tradicionalmente. E Jet Franco passou longe de ser o atleta com a contribuição que ele habitualmente dá. Então, os volantes poderiam entrar. Na frente, por exemplo, você teve um Léo Passos que ainda finalizou, mas fica até difícil você dizer que não correu quando você lembra o quanto ele correu na final de sábado, mas teve muito abaixo, acho que na parte física também, perdendo muitas situações de corpo. O Evandro, que aí foi bem mais do mesmo, uma partida burocrática, sempre voltando os passes, não nada, nenhum rompimento de linha. Então poderia entrar também, mas para fechar um pódio seriam para mim Jean Carlos, Camutanga. Eu fico assim, muito na dúvida olhando o desempenho na lateral esquerda, acho que até com preconceito de somar com o jogo passado de Júnior Tavares, que para mim é um atleta que vive um momento técnico ruim, mas eu fecharia com o Djavan, né, pela expectativa que eu tinha dele para esse jogo, que seria fazer o trabalho sujo, que não foi feito, somado a uma participação, não vou dizer nem construtiva, porque ele é um jogador de construir, mas uma contribuição ruim para o momento de construção, para aquilo que o Djavan pode oferecer. E aí realmente é muito difícil você fechar só com 3, porque poderia entrar gente do ataque, tinha muita coisa para ser mencionada. Foi uma partida horrível do Náutico, mas em caráter excepcional. Né? Se essa partida se repete daqui a uma semana ou 2, é inadmissível. Hoje, ainda, assim, estourando o limite, ela ainda tem uma admissibilidade em função do que foi essa semana. Infelizmente, isso acaba aqui. Veja, parte positiva, eu ainda gostei um pouco da partida de Vitor Ferraz. Também não foi a melhor partida dele no Náutico, já fez melhores. De fato, só pontuando, para pegar, houve quem entrou para conseguir mudar, e eu não me lembro de Vitor Ferraz, como não lembro nos outros últimos jogos, de errar um passe sequer. É verdade. Mas como foi, assim, pouquíssimo efetivo, e realmente para mim a partida se desenhou, o rumo da partida foi desenhado com os 11 em campo, eu nem pensei em considerar quem veio depois. Mas, o jogo de terça ele ainda entrou melhor, mas assim, entre os piores ele ainda foi o melhor, pelo menos para mim, né? No pouco que ele jogou, pouco não, né? Jogou 45 minutos ali, ainda conseguiu criar uma jogada, deixou o Léo Passo condição de finalizar, enfim. Mas foi o único para mim que se salva. Mas, Iago, a bomba é tua aí. Quem é que tu acha o melhor dos piores e o pior dos piores aí? Nesse jogo que, enfim, do 1 ao 11, difícil salvar alguém. Do 1 ao 11, acho que, na verdade, do 1 aos 16 que entraram em campo. Mas, assim, realmente, ouvindo o que o Rodolfo fala, a única coisa que eu acrescentaria seria, sobre os destaques positivos, é que, assim, aqueles que entraram deram, pelo menos, uma sobrevida, assim, um novo ânimo ao Náutico. Tentaram fazer alguma coisa nova, coisa que no primeiro tempo a gente não viu. E aí, assim, eu concordo, acho que dos que entraram, o Vitor Ferraz foi o que foi melhor. O início de Luiz Felipe e de Niltinho eu achei que poderia dar em alguma coisa, mas logo eles, não vou usar a palavra se contaminaram, mas parece que entraram meio que na onda do time, na inércia do time. E Luiz Felipe ainda pior, porque assim, ele quase é expulso num lance assim, simplesmente absurdo. Porque ele sofre uma falta dura, aí ele vai lá questionar, coloca a mão no rosto do adversário, ou seja, dá vez ao azar, né? E aí quase é expulso, sorte que o VAR corrigiu a injustiça. Então, assim, se fosse para dar algum destaque positivo, eu deixaria o Vitor Ferraz. Quanto aos negativos, tem muita gente para entrar. E aí, assim, os nomes que já foram citados, Camutanga, Djavan,
Jean Carlos, e eu colocaria outros, como Evandro também, para mim, foi muito mal. Pedro Vitor também foi mal. Júnior Tavares. Então, Richard Franco. Então, é muito difícil você elencar só 3 num pódio tão ruim. Então, assim, para ser justo, eu tinha pensado em colocar um de cada setor. E aí, assim, na defesa, para mim, Camutanga foi o pior dentre os defensores, porque falha nos 2 gols. Djavan, ele não dá, a gente já não espera que ele seja muito influente na criação do time. Então, assim, a função dele seria dar o suporte para que Richard Franco conseguisse fazer essa saída de bola qualificada para que o time chegasse ao ataque. E aí ele não faz, e aí acaba sobrecarregando o Richard Franco, que também não é um grande marcador. Então, a dupla de volantes do Náutico acaba que nem pega e nem ajuda a construir o jogo. E no ataque, eu colocaria a figura de Evandro, que também é um jogador do qual a gente não espera muito, mas assim, a partida dele foi praticamente nula. Assim, nem burocrático ele conseguiu ser na noite de hoje. Ele, das poucas vezes que pegou na bola, ou ele perdeu, ou então ele só tocou a bola para trás. Então, assim, nada saiu dos pés dele na noite de hoje. O ataque do Náutico para mim, é o que mais me preocupa hoje. Eu não vejo nenhum camisa 9 para o fazedor de gols, né? E os pontas também, que não ajudam mesmo.